todo mundo só fala de Libertadores, o Ricardinho Martins. E a gente vai começar o programa escutando Renato Gaúcho respondendo a seguinte pergunta. Renato, qual que é o melhor time desse confronto da semifinal? É o Flamengo ou é o Grêmio, Renato? Primeira vez que ele pergunta. Pelo que o Flamengo vem fazendo, no momento é o Flamengo. Por isso que eu falei que antes mesmo do primeiro jogo, o Flamengo era favorito. Pelo grupo que o Flamengo tem, aí entra o poder também, né? Por isso que eu dou parabéns para o meu clube, parabéns para a minha diretoria, parabéns para o meu presidente, parabéns para a nossa torcida e para o meu grupo. Por quê? O Grêmio está numa semifinal de Libertadores sem gastar nada. O Flamengo gastou 180, 170, 200 milhões. Ótimo se eles têm esse dinheiro, tem mais que gastar. Eu estou dando os parabéns para a diretoria do Flamengo. Mas é muito mais fácil você ter esse poder econômico e montar um time fortíssimo e ser o favorito, como eu falei antes mesmo do primeiro jogo, justamente pelas peças que o Flamengo tem. Mas isso não quer dizer que o Flamengo vai passar. Ele é E aí, muito gente, bom, ele é muito bom. É mais fácil mesmo montar o time com esse dinheiro, como falou o Renato, e a questão do favoritismo está do lado do Flamengo. Pode ser um aliado do Grêmio, Mauro? Pode, como aliás mostrou em uma situação mais ou menos parecida contra o próprio Palmeiras, numa situação mais difícil, porque ele havia perdido o primeiro jogo em casa. Embora esse Flamengo jogue mais do que o Palmeiras, jogue mais do que o Grêmio, é impressionante que já joga esse Flamengo para um time que tem dos 11 titulares da equipe base, 8 que chegaram esse ano, desses 8, 4 que chegaram depois da Copa América, junto com o próprio treinador, que não só chegou a Gávea, como chegou ao Brasil. É impressionante o que já faz em tão pouco tempo. Primeiro jogo, o Flamengo foi muito melhor que o Grêmio. Ao Grêmio, né? Mas é aquela coisa, e principalmente em Libertadores, se tem uma coisa que você não pode fazer, não se pode fazer nunca, mas e claro, não é o que quis fazer o Flamengo. Ainda dá chance para um clube, mais do que um time, para um clube como o Grêmio. O que só me incomoda no discurso do Renato, assim, primeiro é como se o plantel do Grêmio fosse barato. Não é. E alguns tiros que o Grêmio deu foram tiros errados. Por exemplo, o André. Ou qualquer outro jogador, o Tardelli só foi funcionar agora. Mas desculpa. Calma não. Você não pode abrir dizendo que o elenco é caro. Você não pode abrir dizendo o elenco do Grêmio perto do Flamengo é de R$1. Eu não falei. É de R$1. Eu não falei que é caro. De contratação. Eu falei que não é barato. Porque o discurso do Renato não é de um Grêmio coitado. Mas quanto que eles gastaram para montar esse time aí? É óbvio que eles gastaram menos. Gastaram nada. É óbvio que eles gastaram menos que o Flamengo. Então. Quando você investe em salário, também é gasto. Não, mas mesmo assim, deixa eu chegar lá. Não, deixa mais debate. Eu deixo mais debate. Não, mas não é debate, você não consigo terminar a frase. Então termina. O time do Flamengo não é rico de hoje. Agora sou eu. Ele é rico há 3 anos. Agora sou eu. E em 3 anos ele errou. Você não terminou. Chegou a hora de acertar. Então tá bom. Então vamos lá. Você quer falar de salário? Eu garanto para você. Eu garanto para você que os salários dos jogadores do Flamengo são mais altos do que o do Grêmio. Eu garanto para você que o Flamengo gastou muito mais que o Grêmio. Então o Renato tá completo em razão mas mesmo. Sabe o que me lembra é o patinho feio e o patinho rico. Não, mas na grana. O Grêmio não é patinho feio. Mas na grana, Mauro, na grana. Você sabe o que me lembra isso? Os embates recentes de City e United, quando o Mourinho estava lá, era sempre falando, mas o Guardiola gastou 2 bilhões de libras. Ele gastou uma fortuna também, inclusive historicamente o Mourinho gasta mais que o Guardiola e ele tem menos resultados porque gasta errado. Mas o Flamengo é muito favorito. Claro que é uma questão de manutenção do elenco. Certo, é mérito. Sim. E o Grêmio manteve gastando pouco porque a construção do time em 3 anos é ótima. Mas então a manutenção do elenco. Lógico que ele quer inclusive quando ele foi contratado do Grêmio pro Flamengo e era um cara robusto no time de 87, o Flamengo gastou para ter. Não, mas tudo bem, só que assim, você pega esse time do Grêmio e aí você vai pegar os que têm os maiores salários, já que foi um dos argumentos citados aqui pelo Formiga. Ele não foi direto, né? Foi para a Europa e voltou pro Flamengo. Todos esses jogadores foram potencializados pelo trabalho do Grêmio. E assim, se hoje o Luan tem um dos maiores salários do futebol brasileiro, isso só se deu porque o Renato chegou ao Grêmio e conseguiu formar um time muito forte. Se hoje o Matheus Henrique está na seleção brasileira, é pelo que o Grêmio joga. E não é o inverso. Assim, no caso do Flamengo é mais inverso. Assim, o cara, se o Rafinha tá jogando bem, não é porque o Flamengo hoje não tem ninguém na base. Foi lá e contratou um cara muito bom. Se o Felipe não está bem, não é porque o time do... Claro que o time vai ajudar, mas na bola, o cara chega e conserta. Mas na bola, no futebol, o Flamengo é muito favorito. O Flamengo é melhor do que o Grêmio. O Flamengo foi melhor do que o Grêmio no primeiro jogo. Porém, o Flamengo não matou. E a gente viu Palmeiras e Grêmio. Palmeiras foi lá,
fez 1-0, no jogo da volta aqui fez 1-0 e tomou a virada. Mas quem então esperava? aqueles que acham que o Grêmio já morreu, não morreu. Mas quem esperava que o Flamengo fosse lá pra matar na Arena? Ele teve a chance. Não, mas teve a chance de matar. Mas não é pra tendenciar, puxa vida. Você tem que valorizar mais o feito do Flamengo de ter a possibilidade de matar o Grêmio, que é um time campeão da América 2017 com a manutenção do elenco. O do jogo não era pra... Não. Quer dizer, a projeção que a gente fez... Mas o jogo era pra ter sido 4-5-1. E agora eu queria só tirar uma dúvida. Aqui vale pra todo mundo, porque agora é mole falar. E eu não tô defendendo, falar, porque de fato o Flamengo não é rico. É óbvio que o Flamengo é rico, ninguém quer idiota dizer que não é. E é mérito de uma gestão que se organizou pra isso. Quando o time contratou o Rodrigo Caio, era um tiro certo? Era. Eu acho que era uma boa aposta. Era. Não, a aposta É aí que eu quero chegar. Quando contratou o Maria, era um tiro certo? Não. Quando contratou o Gerson, era um tiro certo? Nessa função, não. Alguém não foi barato. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando o Borja chegou no Palmeiras, por exemplo, era tiro certo. Era muito caro, mas O Flamengo fez contratações que eram tiros certos e não funcionaram. Então, mas agora os tiros certos funcionaram e o time é muito favorito. Mas isso é mérito. Mas isso dizendo que é porque mérito, a impressão cara. que dá é que você é o riquinho, rico, Facada. e fica gastando aqui. Mas ele errou muito. E de tanta gente que você O traz, Vitinho foi um erro até agora. Mas na bola, o favoritismo é muito grande. Tem uma diferença muito grande, entre o Grêmio e o Flamengo. Se o Flamengo tivesse mérito, por favor. Tem uma diferença muito grande entre Grêmio e Flamengo. O Grêmio, ele vive da manutenção, principalmente usando os moleques da base. Por exemplo, você conseguiu revelar um Arthur que já foi pro Barcelona, na seleção brasileira. Pô, e agora? Vai ter que contratar um cara? Não! Na base tem uma Jean-Pierre, Matheus Henrique. Então, já vieram Pedro que saiu. Essa é a diferença, o trabalho é diferente. Então, mas olha só, até porque... Ninguém tá brigando não, quando a gente começa a falar aqui da questão do dinheiro, aí você vai envolver a qualidade de cada time e tudo mais, só que tem alguns outros fatores que podem, e aí vocês vão debater se realmente entram em campo, e o Cortez, o lateral esquerdo do Grêmio, falou sobre isso, porque o Flamengo é o favorito, nas palavras do próprio Renato. Mas, na visão do Cortez, o Grêmio tem algo que esse Flamengo não tem. Escute aí. A nossa equipe é uma equipe muito experiente, está bem preparada. E o Flamengo é o líder do campeonato, está fazendo um bom trabalho. Então, temos todo o direito de poder elogiar a equipe do Flamengo. Acho que aqui nós estamos falando da equipe do Grêmio, equipe que vem trabalhando sério, respeitando sempre os adversários. E vamos enfrentar um adversário que é o líder do campeonato, mas só que é outra competição. Libertadores, nossa equipe tem tradição, nossa equipe sabe jogar essa competição e está todo mundo pronto para a gente poder no Maracanã fazer um grande jogo. Não dá para fazer comparação, mas como eu venho falando aqui, a nossa equipe está acostumada a decidir mais Libertadores fora de casa, mas é um adversário que tá bem, está num bom momento, está sendo muito bem trabalhado. Tem jogadores de seleção, como aqui no Grêmio também tem jogadores de seleção. Então vai ser um bom espetáculo, um bom jogo para quem vai assistir. E espero poder sair do Maracanã com um grande resultado. Bom, tá aí o Cortez. Olha, daqui a pouquinho a gente vai escutar o Zinedine Zidane, o Rodrigo, que foi titular no jogo de hoje do Real Madrid. Zidane estava com um peso nas costas enorme e tirou esse peso com a vitória de hoje. Daqui a pouquinho esse será assunto e a gente vai ver também os outros gols e todos os gols do dia na Liga dos Campeões da Europa. A pergunta é muito direta. Muito direta, Ricardo Martins. Manda, então, vai. A questão de o Grêmio chegar à terceira semifinal seguida em Libertadores faz diferença no confronto de amanhã contra o Flamengo? A experiência que esse grupo do Grêmio tem e a falta dela que o grupo do Flamengo tem? A camisa do Grêmio é mais pesada que a do Flamengo em Libertadores da América, isso não há nenhuma discussão. Porém, esse time do Flamengo só tem jogador rodado, velho. Então, a só experiência acumulada rodado na Europa, vários deles rodados na Europa. Não faz diferença as 3 semifinais seguidas? Assim, né? Mas tiveram lá, né, Mauro? O próprio Gerson, que é menino, teve lá. Sim, não, mas você acha que faz? Não, eu acho que faz menos em confrontos... Quando eu digo menos, não é que faz em tudo e não faz em confrontos regionais. Eu acho que faz diferença, mas faz menos num confronto regional. Por exemplo, você mete um Flamengo para jogar em Bombonera, eu acho que é diferente de meter o Grêmio. Contra o Grêmio. Ainda mais, não é aquela coisa assim, tá tudo resetado, zerado e os times chegaram hoje na Libertadores. Esses caras estão no ciclo de 3 anos. Sim. O Cortez está do título para cá, o Léo Moura está do título para cá, o Maicon está do título para cá. Então, sim, este elenco do Grêmio é mais acostumado... Mas é que o Flamengo é muito rodado. Não, mas
Mas é um lado positivo do Flamengo. De novo, 8 chegaram dos titulares, chegaram agora. Claro que sente o astral, o ambiente quando o clube está na fila. Não é fila agora, embora não ganhe desde 81, foi um time maravilhoso. Mas não chegava desde 84 a uma semifinal e tal. Tem esse peso de decepções e muitas lamentáveis do Flamengo nos últimos anos. Mas os jogadores que chegaram agora sabem da história, mas não sabem tanto, não se sentem tão pesados. Eu acho que aí dá uma equilibrada. A torcida, o ambiente, sim, mas os jogadores não. Eu posso dar um exemplo? Ontem, inclusive, eu vi um filme da biografia do Gerrard. E ele fala do peso que era, e ainda é, porque ele agora é técnico da base, do fato do Liverpool nunca ter ganho uma Premier League. Ele sabe, e ele fala assim, eu sou, na época, né, eu sou o capitão do time. Será que eu vou ser o único que não levantou troféu nenhum? Mas eu acho que não dá pra fazer essa comparação. Não, aí ele ganhou a Champions. Mesmo depois que ele ganhou a Champions. O que eu quero dizer assim, é que mesmo o Rafinha... Você lembra esse ano? Não, então, mas olha só, você acha que o Barcelona é rodado? Você acha que o Barcelona é rodado? Não, mas eu tô falando do Flamengo. Vamos, a gente tem que se ater o Flamengo, cara. Então, eu vou pegar o Flamengo como exemplo. Pega a disputa de pênalti, Flamengo e Emelec pela Libertadores da América, tá? Foi oitavas de final. Os caras vão bater o pênalti, a vibração do Rafinha quando ele faz o gol dele de pênalti, não é uma vibração... o cara já viveu um monte de coisa na carreira, mas ele sentia o peso ali de ter que fazer o pênalti, porque é diferente. Mas eles vieram uma eliminação de pênalti também. E outra coisa, disso, todos. O peso que o Rafinha tem para o time do Flamengo, ele é muito maior. Eu estou pegando o Rafinha como exemplo e tem vários outros. Pode servir para qualquer outro. O peso que o Rafinha tem para o elenco do Flamengo é muito maior do que qualquer peso que ele teve no time do Bayern de Munique ou até mesmo no Chelsea ou qualquer outro time. Claro, mas isso não tem dúvida. É uma responsabilidade diferente para ele também. Mas peraí, vocês querem rodar de Champions League agora. Vocês estavam falando sobre essa situação de colocar aí o que é mais difícil, jogar contra Grêmio, jogar com a pressão, com a falta de tradição que o Flamengo passa nas últimas edições de Libertadores. O que seria mais difícil para o Flamengo? Pegar numa semifinal um time do River Plate, por exemplo, do Boca, muito pior. Ou uma final contra o Grêmio. Muito pior. E pra mim, por toda essa atmosfera criada, a falta de, aí sim, experiência contra times argentinos, contra times... Se a gente jogar uma lá, uma cá. Então, exatamente. Pra mim é melhor do jeito que foi agora. Sem dúvida. Não, é ter duas chances do que um tiro só no campo neutro. Não, e ainda tendo que visitar um ambiente hostil, um ambiente... Deixa eu te perguntar. Só não tá acostumado. Do Barcelona contra o Liverpool. Os caras são rodados, não são? São. Quando eles tomaram 2 no terceiro... Veio o fantasma do jogo da Juventus. Mas esses caras não vai vir. Mas desculpa, por que não? Os caras começaram a se olhar. O Ricardinho, os caras começaram a se olhar. Não, eu tô falando do Flamengo. Esse Flamengo não vai viver isso, cara. Mas eles sabem o peso de onde eles estão. Mas olha só, você acha que eles não têm vida pregressa? E outra coisa, o Arão tava lá, o Diego Alves tava lá, o Vitinho tá lá, gente que tá no banco tá lá. Sabe quem tava lá? E sabe quem tava lá? A torcida do Flamengo. Porque assim, se toma um... Porque assim... Todo mundo, o ambiente, às vezes, assim, se toma um gol e começa aquela coisa de desandar, o cara vai pensar, de novo, vamos vir aqui, vamos dar uma travada. Ô, Luiz, eu acho que esses jogadores não. Eu duvido que o Felipe Luiz... Só uma coisa, esse elenco não. Esse elenco do Flamengo não. Tanto jogador, além de experiente, embora estejam jovens e muito qualificados, como o Gabriel Barbosa, o Arrascaeta, o próprio Gerson. Mas, de novo, são 8 caras que chegaram agora. E é um negócio que isso, com certeza, já deve estar sendo trabalhado. E nos times que saíram da fila, como o Corinthians, 77, o Palmeiras de 93, o Botafogo de 89, o Santos de 2002, ele fala, cara, a gente não fez essa fila. Ou, de repente, eu estou há um ano aqui, 5 anos, mas eu não fiz toda ela. Então é o seguinte, o peso é claro, a gente respeita a instituição, mas é o nosso grupo. Eu acho o discurso bom, mas na prática eu acho isso ruim, porque assim, quando o cara joga num time desse tamanho, que ele recebe um salário alto, porque a vida pregressa do time ele é tão enorme que ele paga muito para ter cara muito bom. Então quando o cara tá lá, se ele tem o bônus de um salário alto, de fama, de fortuna e prestígio, ele tem o ônus da carga da história do clube. Da carga positiva e da carga negativa. Eu entendo o que você está dizendo, cara. Não, sente alguma coisa, mas talvez nem tanto. Em cada competição, os caras não sabem que estão há quase 30 anos sem ganhar. Com os jogadores que estão, esse time do Flamengo não treme. Com os jogadores que chegaram, você citou 8 jogadores que estão com pressão. Jogadores que não podem. Não tem, mas eu acho que assim, a pressão também bate pro time do Grêmio. O time do Grêmio vai entrar sem pressão, até pelo jogo ruim que fez contra o Flamengo na sua casa, que poderia ter feito. O Flamengo é o favorito. O Flamengo é favorito. E então, assim, por mais que o Renato Gaúcho seja calejado, seja inteligente na coletiva, passa a responsabilidade pro Flamengo, só que o Grêmio, com essa tradição de Libertadores,
Libertadores pela terceira vez seguida numa semifinal, tinha obrigação de no primeiro jogo ter jogado bem. O que mostra ainda mais o mérito desse time do Flamengo, os jogadores que estão acostumados com pressão. Não, e o Formiga, e pra mim, não vão passar então, mas só o Formiga falou. Você abriu dizendo o seguinte: esse time do Flamengo, se fosse, eu tô contigo, se fosse um confronto contra o argentino, a pressão seria muito maior. Eu também acho. É um confronto contra o time brasileiro. Já eles estão acostumados aí. Eu duvido. O Rodrigo Caio no São Paulo, chegou à final de semifinal de Libertadores da América. Você tem o Mari, que é o único cara desses aí que jogava na segunda divisão da Espanha. Os outros todos já jogaram grandes decisões. Já. Todos eles que estão no Flamengo. Eles conhecem Felipe Luiz, Rafinha, Arrascaeta jogou com o Cruzeiro, decisão, Gabigol. Todos esses caras são acostumados. Eu acho que o Flamengo é favorito. Eu acho que os caras, o modelo de jogo do Flamengo é um modelo que tranquiliza o próprio time, porque eles ficam muito com a bola, tomam a bola logo. O que eu tô indo é além e vale pro jogo em geral. Porque se essa teoria do rodado não dá pane, o Brasil não tinha tomado 7-1, você não tinha filho de 20 anos sem título. Formiga, porque o confronto é regional. Se é contra o Boca, eu acho, se amanhã é Flamengo e Boca e tá 1-1, Luizinho, aí a conversa é outra. Porque você tá falando no final das contas de experiência, porque pelo menos eu estou interpretando dessa maneira. Os caras do Flamengo não têm a experiência em confrontos contra um Boca, contra um River, numa Libertadores, numa Monumental, numa Bomboneira. Contra o Grêmio, eles estão prontos. E enfrentar qualquer time brasileiro de alguma maneira, semelhante a enfrentar, no brasileiro. Brasileiro. É isso que você está falando. Então, eu vou só para ampliar aqui. Vamos lá. O fato desses caras aí, super rodados, experientes, terem jogado até final de Champions e grandes jogos na Liga dos Campeões, serve como base de experiência para Libertadores? Sem dúvida. Libertadores, em um confronto de volta com a Argentina, eu tenho dúvida. Em um confronto contra o time brasileiro, não tenho. Não tenho dúvida. Eu não tenho. Contra a Argentina. Mas é óbvio. Serve, mas pesa mais. Mas imagina a resenha no vestiário, cara. Mas imagina a resenha no vestiário dos caras, Zé. Os caras que jogaram final de Champions League, final de Premier League, final de um monte de coisa no futebol europeu, que sem dúvida alguma é muito mais disputado que o nosso. Os caras vão agora ficar preocupados e jogar contra a Boca River com todo respeito aos times. Faz a pergunta. Vamos escutar o Renato primeiro. O Formiga fez uma pergunta. Saber que um eventual final, quem é o favorito para você? Aonde? Um eventual final entre Flamengo e River, quem é o favorito para você? O jogo é igual porque é jogo único em um estádio neutro. Fica equilibrado. Se fosse na Argentina, é diferente. Vamos escutar o Renato Gaúcho, porque ele respondeu. A gente está falando muito de pressão e tem uma pressão pro lado do Grêmio, que é enfrentar o grande time do Flamengo no Maracanã, lotado com 70 mil pessoas. O Renato já passou por isso. A favor e contra. E deu um depoimento importante sobre isso. Eu acho que você, desde o início de uma competição, você vai buscando as vitórias para você chegar numa semifinal e numa final de competição. É lógico que você vai encontrar sempre, cada vez mais, equipes mais fortes, com os estádios mais lotados. É o que vai acontecer. Se o Grêmio chegou por competência, da mesma forma que o Flamengo. Então, casa cheia. Flamengo, podia ser com qualquer outro grande clube, que ia ser casa cheia também. O Grêmio está acostumado a decidir com casa cheia. É o que eu falo para eles. A torcida, ela ajuda, ela é importante? Sim, ela é importante, mas a torcida não entra em campo. Por exemplo, em 2017, no final da Libertadores contra o Lanús, um estádio completamente desfavorável para a gente, e nós ganhamos o título da Libertadores fora de casa. Assim, para mim, no final das contas, o que vale é a bola. Claro. E para mim, o Grêmio tem bola para bater o Flamengo amanhã no Maracanã. Ou mesmo, porque assim, a gente discute como se não tivesse bola. Que não é um absurdo pelo regulamento da Grêmio. Sim. Assim, o Flamengo é menos favorito amanhã para mim, justamente, menos favorito do que eu imagino. Ainda para mim é favorito. Mas ele é menos favorito porque é o Grêmio e é este Grêmio. Também não é qualquer um Grêmio. O Grêmio não é um clube qualquer, ainda mais Libertadores desde a primeira conquista em 83. Mas esse Grêmio é um time que foi tricampeão, basicamente. Qual é a missão que você está falando? Que a diferença é menor do que a diferença técnica. O Flamengo segue sendo favorito para mim, até pelo resultado e pelo como jogou na arena do Grêmio. Mas para mim a diferença é menor porque justamente é o Grêmio, esse Grêmio e o Grêmio do Renato. A diferença, então, a diferença do jogo é menor do que a diferença técnica. Para mim, sim, porque é Grêmio e Libertadores é esse Grêmio. Ainda acho que dá Flamengo, mas eu só não cravo mais seco. É o Flamengo, que é o melhor time, ter jogado mais futebol mais bonito dos últimos anos no Brasil, porque é o Grêmio. Onde o Grêmio ganha do Flamengo, nesse debate? Onde o Grêmio ganha? Por ser não está jogando mais. Por ser Grêmio. Pô, até aí, por ser Palmeiras deveria ter sido campeão da América mais uma vez. Mais uma vez, pelo tamanho da grande, pela grande mais jogou, torcida. Que mais jogaram. Então, mas peraí, por ser Grêmio, eu
acho que assim... Mas tem respostas que a gente não sabe. Não é raso. É ao contrário, é mais profundo. Não, eu acho que vai além da resposta. O Flamengo, ele ganha em todos os aspectos. Sim. Não. Nível, o quê? Nível de confiança, desempenho em campo, jogadores... Eu vou te falar um que o jogando em casa... Com um placar favorável, até porque, meu amigo, 0x0 da Flamengo. Mas 0x0 não vai ser em todos os aspectos. Eu vou te passar um elemento que o Flamengo não ganha. Isso não tem como ganhar. Que é o conhecimento do Renato com os jogadores que ele tem. Porque ele está mais tempo trabalhando com os caras, ele sabe como os caras reagem em todas as Jesus em 3 meses circunstâncias. fez esse time jogar Uma coisa é fazer jogar, outra coisa é ele saber exatamente como cada jogador vai se comportar. Isso é impossível porque não tem tempo de casa para isso. Isso pode fazer a diferença. O que teoricamente era mais difícil para o Grêmio? Vinha São Paulo e eliminar o Palmeiras ou ia ao Rio eliminar o Flamengo? Na matemática e no regulamento era fazer o que fez contra o Palmeiras, mas pelo nível do futebol é mais difícil passar pelo Flamengo. Eu também tô com o Mauro nessa daí. É isso aí. Só que não é impossível, hein? Claro que não é, claro que não é. É mais difícil. Por exemplo, o seu João Paulo Capelanes aqui, ele já encerrou. Já encerrou, não precisa nem ter jogo por ele. Porque o Flamengo é melhor em tudo. Não, você acabou de falar, não precisa ter jogo. Não precisa ter jogo. O Capelanes, você concorda comigo? O Flamengo é melhor em todos os aspectos. Só que não acabou. Só que não acabou. Eu falei que acabou? Falou. Então pega o PT. Eu não falei que acabou. Tem que ter jogo. Mas o Prédio está no meu ponto eletrônico falando que você é daqueles que acha que as equipes jogam nuas. Não tem o peso da camisa, não tem o peso da história. Eu acho que não tem. Peso da camisa é uma muleta. Pra mim, peso na camisa é uma muleta. Que a camisa pesa. A camisa do Palmeiras, o exemplo do Palmeiras que você conhece melhor que todo mundo. A camisa do Grêmio é mais pesada que a do Palmeiras. Uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Sim. E não tem mundial. Peraí, gente. Calma. Uma Libertadores, ok, vamos considerar 51, mas uma Libertadores do tamanho do Palmeiras. É que eu acho que quando a gente fala da história da camisa pesa, é que a camisa traz um monte de coisa. A camisa traz um nível de cobrança que você só pode pegar jogador de excelência. A camisa pesa nesse sentido, porque a camisa traz várias coisas. Qualidade, cara. Às vezes não. Por que você acha que o Flamengo em 92 não era mais time que o Botafogo, não era nem mais time que o Vasco e o São Paulo. Que é o melhor. Em 2009 o Flamengo foi o melhor nas últimas 10 rodadas. De vez. Espera aí, um por vez. Você acha que os grandes times normalmente são camisas pesadas por quê? Porque o grande time contrata grandes jogadores. Mas não quer dizer uma que coisa puxa a outra, Flamengo... você tem que manter aquilo o tempo inteiro lá em cima. Porque o nível de cobrança, de exigência, de pressão é bizarro. Formiga, sua melhor participação até hoje em no último 2009, o Flamengo atropelou no final do Hexa. Que a gente quer achar que o Flamengo poderia ser rebaixado quando perdeu um jogo em Santa Catarina por 3x0 e acabou campeão. Em 92, o Flamengo chegou à última rodada do quadrangular em 2 turnos semifinal, ou era São Paulo ou era Vasco, e deu Flamengo, e depois o Botafogo era favorito. Principalmente Flamengo e Corinthians, e também o Grêmio, são equipes grandes. Aí volta a questão dos pelados, que às vezes tem menos time que os demais, que o rival, só que a camisa leva. Mas a camisa leva. Peraí, vamos lá, porque o Flamengo tem tração na Libertadores? Não tem. Não tem. E se você for pegar aí as últimas fases de grupos, o Flamengo conseguiu, exatamente, ser eliminado na fase de grupos com grupos como São Lourenço, Atlético Paranaense. Mata-mata, ele muda completamente o debate, né? O mata-mata permite algumas situações e equilibra situações que naturalmente não são equilibradas. Agora, a diferença técnica, às vezes, diminui peso. Você tem hoje, por exemplo, um City, não tem camisa nenhuma na Champions, mas ele é mais time, mas eles são exceções. Eu não tô falando, eu não tô comparando. E o Flamengo hoje eu não tô comparando o Flamengo assim. Eu também acho. Eu não tô, só que assim, o que o Flamengo tem hoje de time, de bola e de favoritismo, ele é desproporcional à história deste time na Libertadores. Exatamente. Assim, o torcedor do Flamengo sabe que a história do clube na Libertadores ela é mais de decepções, de frustrações do que de glórias. Por isso que para mim não tira nada a monstruosidade que é o time atual. Você foi perfeito, mas é por isso que para mim não influencia em nada. Isso não vai rebater pro elenco. Vamos lá. Assim, daqui a pouquinho a gente vai escutar o Zinedine Zidane, porque a gente tá falando de camisa aqui, o Zinedine Zidane ganhou 3 Champions seguidas com o Real Madrid, tava com a corda no pescoço, o resultado de hoje foi importante, botou o Rodrigo de titular, vamos falar do garoto que entrou, jogou bem com a camisa do Real Madrid hoje. Mas agora é hora de escutarmos novamente o Renato Gaúcho, porque muita coisa foi falada desde a classificação de Grêmio e Flamengo para essa semifinal. De um lado e de outro, provocação para cá e para lá. E o Renato Gaúcho respondeu como é que ia enfrentar esse Flamengo invicto desde agosto. E a questão do, como é que você respeita esse time, não respeita e tudo mais, vamos lá. O Flamengo joga assim há uns 4 meses, 5 meses. O Grêmio joga assim há 3 anos. O Flamengo tem o nosso respeito, sempre vai ter. Sempre vai ter. Não é por causa que o Flamengo vem nessa invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Flamengo sempre vai ter o nosso respeito.
Mas pode ter certeza que o outro lado também respeita o Grêmio. O Grêmio não começou a jogar bem há um mês, há 15 dias. O Grêmio vem jogando há 3 anos. O Grêmio hoje conquistou 6 títulos em 3 anos. O Flamengo não conquistou nada. É a 3ª semifinal de uma Libertadores e não é pouca coisa. Essas coisas que têm que ser ditas. Não é pouca coisa o mesmo clube chegar em 3 semifinais de uma Libertadores, inclusive conquistando uma, em 3 anos. Então é muita coisa. E no momento que você fala assim, não é o Flamengo que tem que respeitar o Grêmio, eu sei que eles respeitam o Grêmio, da mesma forma que o Grêmio respeita o Flamengo. Por isso que eu falei, 2 grandes clubes, 2 grandes times, que amanhã vão se enfrentar novamente no Maracanã. Então, eu acho que o Renato ele foi muito esperto nas palavras hoje, nas palavras que ele usou. Mas usar, né? E o que ele falou ali foi o que eu falei pro Capelães um negócio de 5 minutos atrás. Que o Grêmio tá aí, tudo bem que ele usa os 6 títulos em 3 anos, mas o Grêmio, o conhecimento do Renato desse time é de 3 anos. Isso faz diferença. Porque senão a gente não precisa discutir continuidade de trabalho, sequência de técnico. Mas acho que o futebol ele é mais momento do que uma continuidade de trabalho. Eu acho que pelo momento que o Flamengo vive... E outra coisa, eu vou ficar em cima do muro, não. Você falou, eu vou concordar. O Flamengo já passou. O Flamengo passou do Grêmio. Pronto. Não precisa não jogar. Sabia que você fica em cima do muro e é verdade. Não precisa jogar? Sabe por quê? Eu vou explicar. Não há a menor possibilidade. Você, torcedor do Flamengo, que vai pro Maracanã. Me ouça. Não existe a menor possibilidade do Flamengo não meter um gol. Não existe essa possibilidade. E o Grêmio também tem chance de fazer gol? Não tem chance. Então mas você não pode falar. Aí você faz aquela pressão pra fazer 2. E aí você indo pro ataque da contra-ataque é caixa. Posso falar Flamengo na 2-2. Mas Grêmio maravilhoso. Libertadores 2017, Copa do Brasil. Caramba, não dá. Presta atenção. E se o Grêmio meteu o primeiro gol? Presta um pouquinho. O Flamengo pode ser eliminado mais uma vez sem perder. Como ele foi eliminado na Copa do Brasil. Você acredita nisso? Eu acredito. Você acha que o Grêmio vai passar do Flamengo? Não sei se vai passar, mas eu acho que tem chance. Tremedeira aí? Tô tremendo. Deu tremedeira. 2-2. Eu acho até que vai dar Flamengo. 2-2. Mas pra mim não tá decidido como tá pra você, não. Tá decidido. Pra mim não tá, não. 2-2 concorda comigo. Cara, 2-2 é um... Não, eu não acho que mesmo. estão brigando 2-2 é um placar. Sério mesmo. Possível, por exemplo. Posso falar? Seria zebra o Grêmio passar? Não, pela grandeza do Grêmio. É um placar que deixa o jogo completamente aberto, porque a chance desse jogo ser 0-0 pra mim beira o 0. Eu tô contigo. A gente tá falando dos 2 melhores ataques do Brasil, tá? Então, assim, a chance deste jogo ser 0-0, ela é pode ser 1-1, mínima. 2-1, então, assim, o jogo vai ter gol. Isso. Aí, eu também acho que o Flamengo não deixa de fazer gol. Não deixa. A questão suponhamos, e aqui eu estou tentando analisar friamente com toda a carga que tem em cima desse jogo. E muito da carga que tem em cima do jogo é o fato do Flamengo não ter chegado a uma semifinal desde 84. Então vamos lá, olha o que foi o jogo de ida. Se o Grêmio faz o primeiro gol, eu também acho. Exatamente. Quanto foi aqui, mas olha o que jogou. Reflete o que foi o placar. Não interessa, mas foi não reflete, mas você não acha que isso é frustrante? Você podia ter saído com 4-0 e saiu com 1-1. Saiu só pra pegar mais confiança ainda. Falou, pô, se a gente engoliu os caras aí do Grêmio no Maracanã lotado. Você não sabe, só pra pegar um exemplo do próprio Grêmio contra o Palmeiras, ele jogou mal contra o Palmeiras no primeiro jogo, o Palmeiras jogou um pouco melhor e conseguiu um grande resultado. O Palmeiras começou amassando o Grêmio, fez 1-0, aí em 4 minutos o Grêmio virou e o Palmeiras ainda perdeu. Não, o Palmeiras ainda perdeu. Ainda perdeu mais chances até o intervalo. Depois do intervalo foi WO. O Grêmio jogou muito mal, o Palmeiras não criou uma chance. Ô, Ricardinho, vamos lá. O jogo muda muito. Qualquer dia. Começa o jogo, apita ou abre amanhã no Maracanã. O que você imagina que vai acontecer? O Flamengo vai pra cima, vai pra empurrar, pra tentar fazer o gol, ou o Flamengo, que tem o resultado, quando apita o árbitro, vai estudar a partida. O Flamengo não consegue estudar, o Flamengo vai sair pra cima, o Flamengo vai dar contra-ataque ao Grêmio, o Grêmio vai jogar, sem não ter nada, porque não é meu time que tá jogando. Meu time joga só domingo de manhã contra o Mirassol e Mirassol, semifinal da Copa Paulista. Então é o seguinte, o cenário que eu queria amanhã pra ver pegar fogo mesmo, era o Grêmio fazer um golzinho no começo do jogo. E aí, meu irmão, os caras que se virem. Cara, o DNA do Flamengo, o time do Flamengo não permite ficar atrás da linha da bola, ser reativo, esperar o adversário. Não tô dizendo ficar sentado atrás, tô dizendo o seguinte, os caras vão pra dentro, o Flamengo hoje, boa parte do sucesso do Flamengo se dá com o time basicamente postado inteiro da risca do meio campo. E vai ser assim, e a bola bate, volta, esses caras seguram, trocam, vão pra cima. Volta, eles pegam. E assim... Isso deu muito certo no primeiro jogo contra o Grêmio. Mas tem o Grêmio deve ter estudado isso para tentar encontrar um antídoto para o jogo de amanhã. O Grêmio que tem um dos melhores departamentos de análise do Brasil. Tem 2 questões aí, inclusive ontem eu estava conversando isso com o Vitor Sérgio. Quais foram os 2 times que mais deram trabalho para o Flamengo na era Jesus? Um foi o Atlético Paranaense, para mim, disparado. Sim. O outro foi o Bahia no jogo 3-0 na Fonte Nova. Foi um atropelamento, viu? Última derrota do Flamengo, por sinal. Qual é a coincidência dos 2 times? São times muito verticais e altamente reativos que usaram
da arma do Flamengo quando passava a primeira linha, esticando em um abraço. Esse jogo contra o Bahia aí, o Bahia pressionou o jogo inteiro, foi pra dentro, colocou aqui. Eu não vou nem botar o Bahia como uma regra, porque o Bahia só teve um jogo, né? Pra gente fazer a análise. O Atlético jogou 3 vezes contra esse Flamengo do Jesus. E os 3 jogos foram muito enjoados. Não por acaso, com uma característica muito específica, que o Renato tem material para tentar fazer o mesmo jogo. Não é a maneira que o Grêmio gosta de jogar. Mas amanhã pode ser. Mas existem exposições que o Flamengo já corre risco natural. O Jesus falou sobre isso. Eu corro o risco porque eu acredito nisso. É característica do jogo.